Virgem, bem-vindo à sua energia da semana. Para ativar essa energia, digite essa palavra nos comentários. Bora lá? Sim, sim, sim. É um sim de proteção do Arcanjo Miguel na força da cianita azul, do oráculo, magia cianita azul. Então, são sims que você recebe, ou sims que você tem que dizer, e esse sim não necessariamente é um sim positivo, tá? Então você se questiona, será que eu tenho que falar um não? Será que eu tenho que encerrar um ciclo? É um sim de proteção, entende? Sim, você tem que fazer isso. Então, só para você entender que essa é a sua energia guia da semana, para você adaptar às situações que ocorrem. Porém, vamos ver também as outras energias para cada dia da semana. Bora lá. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, eu sou a Valhaquino, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha, porque sim, aqui você acha energias diárias para o seu signo. Lembrando que são energias e direcionamentos coletivos. Pegue o que ressoar, o que não ressoar, solta para o universo, devolve para o universo. E se você lembrar de alguém durante a leitura, é a espiritualidade te usando como ponte para que essa mensagem chegue para a pessoa. Combinado? Aproveito para divulgar meus outros 2 trabalhos, que é mais uma tarô, que são orientações e direcionamentos voltados para a energia do pentagrama, e o mais uma tarô corrigira, que são os corres na energia dos nossos queridíssimos guardiões, tá bom? Então acompanhe porque tá para sair vídeo lá. E aproveito, aqui no canto esquerdo tem um QR Code, se você sentir de ajudar, né, financeiramente no seu coração. O e-mail para o Pix é o maisumatarô@gmail.com. Recados passados, então bora para sua energia da semana. Virgem segunda, aproveite o momento. Alguns de vocês vão ter um questionamento no dia de hoje se você se dá ou não o direito, se você se entrega ou não a uma situação com relação a determinada área da sua vida, tá? Mas qual a orientação e direcionamento que Pombagira Menina Laroye traz aqui para o dia de hoje? Realmente, aproveite o momento desde que você se respeite. Porque tudo passa. Nada é contínuo, tudo é passageiro. Tudo tem início, meio e fim. Sejam momentos bons ou sejam momentos ruins. Então, a partir do momento que você sabe que tudo passa, que tem coisas que você tem que seguir em frente depois de determinado fato, positivo ou negativo, então adaptem, tá? Aproveita o momento que se apresenta, desde que você esteja se respeitando. Então, se você está se sentindo, né, a necessidade de se dedicar, de se empenhar, de servir, sabe? Tem essa questão do livre-arbítrio. Você está fazendo primeiro por você, em respeito a você, mas lembrando que você também, nas entrelinhas, respeita, né, o próximo, que você respeita o livre-arbítrio do outro, que você respeita, né, o outro como pessoa. Você não tenta impor, você aceita, tá? Então, é aquilo, faça sem esperar nada em troca, porque é importante e é bom para você. O alerta é, não ache que isso vai perdurar. Para alguns encerra hoje, para alguns ainda tem uma continuidade por alguns dias, né, energia, mas
O importante é que você não se apegue a ponto de se iludir achando que vai perdurar. Não, é um momento próspero, fecundo, que você está fazendo por você e, por consequência, para os outros, sem esperar nada em troca. E isso é que vai te fazer bem, tá bom? Então, se entregue, sem medo. Só não crie expectativas, tá? Virgem terça. A ponte mais difícil de cruzar é aquela que separa as palavras das atitudes. Virgem, alguns de vocês estão tão preocupados com uma situação, com uma decisão, com um comportamento, com uma atitude, com uma pessoa, enfim, com saúde, adaptem, ok? Que isso tá te bloqueando, isso tá te paralisando, tá? Mas você precisa dar um passo. Você precisa seguir à frente, você precisa ter a atitude necessária. Porque apesar do momento que você se encontra te trazer todo esse grau de pesar, de preocupação, né, de aflição, tem horas que a gente tem que tomar atitude para sair disso. Então, por vezes, alguns de vocês até falaram, eu devia fazer isso, o ideal seria que isso acontecesse, né? Conversando com as outras pessoas, até aquela conversa interna, sabe? Que o pensamento de fato não para dentro da preocupação, da ansiedade que você tá, enfim, adapte. Mas você só ficar nessa coisa mental e assim, preocupado e não ter a atitude de reverter a situação, você continua nessa dificuldade que se apresenta. Então, é um obstáculo que você precisa superar. Você entender que muitas das coisas que ocorrem nas nossas vidas vão trazer essa paralisia, né? Seja pela preocupação, pelo medo, pela ansiedade. Mas não ter atitude para sair disso é onde você se mantém. E daí não adianta depois ficar se fazendo de vítima. Ou ficar esperando que alguém venha e te ajude, alguém venha e te salve, que alguém venha e te traga a solução mágica. Porque lá no fundo, você sabe o que você precisa fazer. Talvez falte coragem, porque é algo que realmente traz um impacto. Provavelmente. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer, mas tem coisas que a gente precisa fazer. E se é isso que vai te tirar dessa situação, é o que precisa ser feito para você atravessar essa situação o quanto antes. Então, tenha a atitude necessária no dia de hoje para você sair desse grau de preocupação, dessa situação, dessa ansiedade, desse medo que tá te paralisando, que tá te bloqueando, impedindo de seguir o que você precisa seguir daqui para frente, tá bom? Virgem quarta, ou você agrada ou você vive. Laroesa Exu das Cabeças, trazendo aqui o direcionamento que é assim. É importante, sim, a gente se colocar no lugar do outro, é importante. Mas tem um conceito um pouco diferente, né? Porque empatia, as pessoas falam que é fazer para o outro o que gostariam que fizesse por você. Então você fala assim, se eu estivesse na situação, eu ia gostar que fizessem isso comigo. Aí você vai lá e você tem as atitudes visando agradar, ajudar e por aí vai, tá? Mas só que de alguma maneira não vem um reconhecimento, ou você tem agindo dessa maneira, a pessoa do outro lado não gosta. Porque isso não é a empatia. A empatia real é fazer pelo outro que ele gostaria que fizessem por ele. Você sabe o que ele gostaria que fosse feito? A gente não consegue
se colocar 100% na situação do outro e pensar como o outro gostaria que as pessoas agissem com ele. Então é onde, por vezes, a gente acha que a gente está agradando, que a gente está fazendo, que a gente está sendo recíproco, e aí você não tem o reconhecimento que você espera. Então, pare de querer fazer as coisas visando agradar os outros, falando, não, mas eu me coloquei no lugar, eu fiz o que precisava ser feito, eu fiz o que achava que tinha que ser feito. Você, o outro, não necessariamente queria aquilo. Por mais que você conheça a gente nunca sabe realmente o que está passando 100% do outro lado. Então pergunte, estou aqui para te ajudar. Como posso te ajudar? Deixe a outra pessoa se pronunciar. E aí você faz não esperando nada em troca. Porque se você for esperar algum tipo de reconhecimento, é onde você vai sempre ficar chorando pelo leite derramado, porque você fala, ai, eu sempre penso nos outros, sempre faço pelos outros e ninguém faz por mim. E nisso a vida tá passando, você tá vivendo a vida dos outros e não tá vivendo a sua. Tá? Então, cuidado para não usar isso como você achar que tá numa realização pessoal e não está. A realização pessoal é você ser você. E não esperando reconhecimento alheio, tá bom? Virgem quinta, celebre a vitória certa. Virgem, energia propícia para você iniciar coisas novas voltada para materialização. E parte dessa materialização está voltada para a questão de você se desenvolver em algo. Então, alguns de vocês iniciando algum curso, um conhecimento, uma prática, tá? Que tende realmente a se tornar algo próspero, né? Que vai te levar para um caminho que você considera vitorioso. Mas você tem que controlar a emoção aí. Porque naquela coisa da ansiedade, de falar assim, não, agora eu sei o que eu quero, agora eu me achei, agora vai dar certo, eu vou me empenhar, vou me dedicar, sabe aquela coisa da emoção exacerbada? Você pode meter o pé pelas mãos. Então, cuidado. Entenda que você está no momento de aprendiz, porque a gente tem, né, o pajem, que são questão de novos inícios, e aqui essa questão emocional de você ter que controlar, e o cavaleiro também, que fala dessa questão de novos inícios. Então, alguns de vocês é se dando a chance de fazer algo novo, de fazer algo diferente, mas que vai precisar que você estude, que você se desenvolva e que para vocês, muitos de vocês estão se achando nesse novo caminho e que realmente vai te levar para o sucesso, para a vitória que você almeja. Só tem que tomar, né, cuidado com esse controle emocional aí para você não se perder no meio do caminho, tá bom? Virgem sexta, reclame menos. Virgem, entendo que existem situações, existem dias que é inevitável que a gente reclame. Porém, cuidado no dia de hoje por dois motivos. Claro, esse é o Caveira que está se apresentando, trazendo que, querendo ou não, você é uma pessoa de referência para outras. As pessoas te olham, as pessoas te observam e elas, por vezes, seguem o que você fala, te seguem como exemplo, seguem as suas atitudes. E elas vão ou já estão estranhando essa questão de você estar reclamando muito. Então, isso impacta negativamente de alguma maneira. Então, você tem que, né, lembrar desse seu papel, dessa importância de referência que você tem, tá? Então, é complicado controlar porque tem dias que
só Jesus na causa, né? A gente reclama e reclama bem, tá? Mas fique atento no dia de hoje. E para outros, já vem nessa energia de reclamação, tá? Porque as coisas não estão saindo do seu jeito, as coisas não estão acontecendo do jeito que devem acontecer. E aí é natural que você também entre nesse processo de reclamação. Porque a situação não se resolve, a situação não se finda. Por quê? Você está tão focado em só reclamar que você não está se preocupando em analisar as oportunidades, as opções que existem de como resolver, de como sair dessa situação. De buscar referências de como isso pode ser resolvido. De ter acesso a essa sabedoria de alguma maneira, seja dentro de você, porque sim, você é essa pessoa, né? Referência que foi comentado, ou buscar essa sabedoria, essa referência em outras pessoas, em outras situações, pessoas que já vivenciaram, já experienciaram isso. E aí você tá só focando nisso e não tá vendo as outras possibilidades de como resolver. Então tenta quietar, tenta não reclamar, que isso vai te ajudar a restabelecer a situação, tá bom? Virgem sábado, confiar é aceitar que nem sempre temos o controle, mas que tudo se encaixará como deve ser. Confia no processo, confia no universo, Virgem. Por quê? Você já tem as ferramentas, você já tem o material necessário para construir as oportunidades que você quer, para você construir o seu caminho, para você dar sequência no caminho que precisa ser seguido, tá? Então, esse é o ensinamento que seu Exumirim, Laroye, traz pra gente. Cuidado para não se apegar a conceitos, a situações, e trazendo o primeiro exemplo, né? Falando, não, eu só vou começar quando eu tiver tudo. Eu só vou começar quando tudo estiver sob o meu controle. Sabe essas coisas? E isso é o que tá barrando de você dar continuidade no que precisa continuar. Tá? Então confia que o que você tem hoje é o suficiente para você iniciar ou você continuar, dar continuidade no que já está sendo feito, tá? E não queira controlar, porque você fala, não, eu só vou começar quando eu tiver tudo, quando as coisas estiverem do meu jeito, é uma forma de controle. E tem coisas assim que você não tem que ter tudo justamente para você aprender, crescer e se desenvolver no caminho. Então confia no processo, confia no universo que tudo tem um porquê. Não espere as coisas estarem do seu jeito e no seu controle para começar a sua ascensão. Tá? Você é o mago da sua vida? É o mago da sua vida. Mas ele trabalha com o que ele tem. Ele tem que fazer a magia acontecer. Entende? Então, bora! Virgem, domingo, temos o sim da magia do quartzo verde agora, junto com o sim da magia cianita, ou seja, Arcanjo Rafael e Arcanjo Miguel na mesa. Algo totalmente espiritual, junto com prece do preto velho, gente. Emocionou aqui porque são duas energias extremamente importantes, extremamente pesadas. E que vocês devem se conectar de alguma maneira. E trazendo a mensagem do preto velho, que é de prece, ele fala: pode ser aprendida, pode ser grande, pode ser pequena, pode até ser ladainha, mas não esqueça que precisa vir de dentro e alcançar o céu igual fumaça de defumador. Conecte-se com a sua espiritualidade, Virgem.
E é o que Preto Velho fala. A sua prece é você quem faz. E o poder dela tá em vir realmente de dentro, de vir realmente do coração. Independente dela, qual seja e de como for. O silêncio também é uma prece. É o que ele fala aqui. Porque a hora que eu tirei as cartas e vi que tinham 2 sims, um no Arcanjo Rafael, outro no Arcanjo Miguel, e prece de Preto Velho, é um silêncio com uma emoção que toma conta, que domina, de tão intenso e tão verdadeiro, que não deixa de ser uma prece, e aqui no fundo foi de gratidão pela energia que se apresenta. Mas é aquilo, se você parar, se concentrar e ficar em silêncio e se emocionar, eles estão entendendo. É uma maneira de prece. Você consegue expandir isso para o universo. Você consegue fazer com que essa energia chegue na espiritualidade. Então confia, acredita. Sim, a espiritualidade está com você. Tá? E é isso, gente. Essa foi a energia da semana de vocês. Espero que tenham gostado. Nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.